A palavra é Jesus Cristo. Sábado, na 7ª semana do Tempo Comum, 1º de março de 2025. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste sábado, início do novo mês de março, tem na primeira leitura o texto do livro do Eclesiástico, no capítulo 17, versículos de 1 a 13. O Salmo 102 tem 3 estrofes e o refrão entre elas: o amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. E o Evangelho será o de Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16. O autor do livro do Eclesiástico, na primeira leitura, faz uma releitura sintética da obra da criação, na qual o Senhor dotou a pessoa humana da riqueza das criaturas, confiando-lhe a responsabilidade no seu uso, domínio e progresso, sob a luz da sabedoria com que dotou todo homem e toda mulher. Além disso, o autor põe em destaque a aliança firmada por Deus com a humanidade, baseada na sua lei e em seus mandamentos, cuja prática zelosa e fiel seria o penhor de sua felicidade e vida eterna. E conclui o texto de hoje dizendo que os caminhos, portanto, o agir e o viver da pessoa é do pleno conhecimento de Deus e jamais se ocultam de seus olhos. Ou seja, Deus nos acompanha, espera que nos convertamos e lhe sejamos fiéis por toda a vida. Com o salmista, no refrão do Salmo 102, proclamamos hoje que o amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. E o Salmo canta a relação paternal de Deus para conosco, revelando seu domínio sobre os dias de nossas vidas. O que Ele espera de nós é uma vida comprometida e fiel à sua palavra. No Evangelho, São Marcos nos apresenta Jesus se entretendo com as crianças que os pais lhe traziam. Os discípulos, com mente adulta e sem respeito pelas crianças, desconsideradas como as minorias da época, como por exemplo as mulheres, os doentes, os estrangeiros, os migrantes, repreendiam as crianças e tentavam afastá-las de Jesus. Vendo esta atitude de seus discípulos, Jesus não gostou e se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas são. E diz mais: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Que palavras enigmáticas! Que acontecimento mais natural, prosaico até, levou Jesus a fazer declarações tão sérias, tão graves como estas que ouvimos hoje, a respeito das crianças. Mas será que Jesus estava mesmo querendo falar de uma criança? Que lição a gente pode tomar das crianças? Deste modo, Jesus valoriza, antes de tudo, as crianças como gente importante. Nelas, diante dele, já se encontravam os seus futuros discípulos. Elas tocaram em Jesus. Elas sorriram com Jesus. Elas foram tocadas por ele. Elas o beijaram. Ele as abraçou e as beijou. Portanto, um contato físico, afetivo, fascinante,
cada uma delas levou para casa e para a vida do encontro com o corpo de Deus, Jesus Cristo. Mas Jesus não quer só isso. Jesus as toma por medida e modelo de conduta e de espírito para mostrar aos discípulos adultos que Jesus estava ensinando na escola apostólica com qual atitude interior devem eles acolher o reino de Deus anunciado por Jesus. Sem a infância espiritual evangélica, o risco é que cada um se torne duro de coração, armado, racionalista, calculista, frio, desconfiado, enfim, perca a suavidade e a simplicidade requeridas pelos apelos do reino de Deus. Sem infância espiritual, não se entra no reino de Deus e tudo se perde. Se perde a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, a Páscoa de Jesus, o encontro com Jesus, todo se perde, como já se perdeu para muitos de nós. De certo modo, a gente vai perdendo e não recupera com tanta facilidade esta infância espiritual. Santa Teresinha do Menino Jesus é a doutora nesta temática. A infância ajuda a gente a fortalecer a esperança, a tonificar a confiança, a jogar-se naquele que Santa Teresinha chamava meu papai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também Francisco de Assis chamou Pai Nosso. Ora, hoje mais que nunca, em tempos tão áridos, de tamanha secura espiritual e trevas espirituais sim, o mundo caminha numa noite escura densa, prolongada. Repito, o mundo atualmente caminha, e até dentro da igreja também, e das igrejas, caminhamos numa noite escura da alma, numa noite escura da mente, numa anestesia e numa letargia mental e espiritual altamente perigosa para a nossa salvação, para o discernimento do Espírito Santo na nossa vida. E embora o Papa Francisco, com todo o seu esforço reformista, tenha gastado já 12 anos da sua idade senil, da sua velhice, mas também da sua experiência como jesuíta e como bispo de Roma e Papa da Igreja inteira, como está fácil encontrar tantos de nós bem longe deste frescor e desta suavidade que o Santo Padre, com tanta simplicidade, mas também com tanta sabedoria bíblica, tem nos proposto viver o Evangelho e o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem infância espiritual, não se entra no reino de Deus e tudo se perde. Rezemos hoje pelo Santo Padre, o Papa Francisco, neste primeiro dia do mês de março. Peçamos a Nossa Senhora neste sábado, quando comemoramos a sua memória, a memória de Maria no sábado, que Nossa Senhora dê um presente para nós todos nesta semana, que nos dê a graça de que o Papa se recupere mais rápida e plenamente e volte para casa são e pronto para o seu trabalho de governo pastoral de toda a Igreja. Viva o Papa! Saúde para o Papa! A Virgem, saúde dos enfermos, obtenha esta graça e este milagre para a alegria de todos nós. Com Maria, a melhor companhia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.